Bom, boa noite, irmãos. Estamos começando a nossa reunião de missões Curitiba do dia 9 de outubro de 2021. Para a gente começar, eu vou pedir para o nosso irmão Peter orar para nós. Irmão Peter, por favor, ore para nós. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, porque podemos estar numa obra que é sua e que o Senhor também tem dado condições de fazer o trabalho, tem enviado obreiros para a sua seara, mas tem também usado igrejas preciosas, irmãos preciosos para o sustento, para a retaguarda, para orações, para dar apoio. Agradecemos que podemos mais uma vez nessa noite ouvir testemunhos, ouvir a tua palavra e também compartilhar aquilo que Deus tem feito. Pedimos a sua direção para cada pessoa que vai estar falando e que seu nome em tudo seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Bom, nesse momento eu vou passar a palavra para o nosso irmão Heitor. Olá, boa noite. Estão escutando bem? Ótimo. Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de trazer a mensagem dessa noite. É um prazer a gente poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, né, com os missionários, né, e os irmãos de várias localidades aí. Eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21, e eu queria trazer alguns pensamentos aqui voltados nesse capítulo. Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 9. O título para essa noite, ou para essa meditação agora, nesse momento, seria Uma Homenagem Especial e Eterna. Uma homenagem especial e eterna. E eu gostaria também de colocar algumas curiosidades aqui no capítulo 21, a partir do verso 9, que me chamaram a atenção quando eu estava preparando esse estudo. Nós saímos, né, de Apocalipse, nos capítulos anteriores, principalmente do 15 para trás, onde era feita a menção do número 7 várias vezes. 7 trombetas, 7 taças, enfim, era bem enfatizado a questão do número 7. E aqui nesse capítulo 21, que me chama a atenção, eu não sei se os irmãos já notaram isso aí, é a questão que agora o número não é mais 7. O número vai para o número 12. Isso me chamou a atenção em vários versículos que eu li aqui, apesar que isso não é o propósito também desse título que nós colocamos. Mas vale a pena a gente ressaltar também, porque isso cada vez mais me comprova, quando eu vejo esses números citados na palavra de Deus, a questão da precisão na palavra de Deus, de que os apóstolos, né, principalmente, né, aqueles que escreveram, né, a palavra de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo, mostram uma precisão muito grande, né, dos acontecimentos e também dos fatos. E quando a gente vê a questão de números, a gente vê que eles se repetem de uma maneira contínua, né, e mostram que, né, se fosse nós escrevendo ou citando, né, esses versículos onde vários números aparecem, com certeza teria erro, mas as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo não erraram, porque Deus, né, colocou a palavra na mente deles, no coração deles para escrever. E por sinal, né, estou falando aqui do número 12, né, quando a gente olha o capítulo 21, né, 21 ao contrário significa 12 também. Não sou adepto de numerologia, né, mas é apenas para chamar a atenção, né, naquilo que nós vamos ler aqui. Então, vamos ler juntos e depois nós vamos passar para o título principal, que é uma homenagem especial e eterna. Versículo 9 começa assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel.
3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Interessante, né? Isso que faz menção ao número 12 também, quando você multiplica 3, né, por 4. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com uma vara de 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Aqui só para ressaltar, irmãos, número 12. 12 vezes 12 é igual a 144. Ou 12 dividido por 12, né, dá 12 também. Versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe e também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo de zafira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. Né? 12º é o número 12 também. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas deu uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro com vidro transparente. E nela não vi o santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória do Senhor Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Somente até aqui, irmãos. Então, interessante nessa questão do número 12, quando a gente olha a precisão dos dados relatados, né, por João, né, quando ele estava aqui vendo, né, a questão da Nova Jerusalém, ou seja, né, da cidade na qual nós estaremos presentes um dia também. Né? Então, só para chamar a atenção, né, da aplicação e precisão da utilização do número 12. Mas o versículo que eu gostaria de deixar com os irmãos hoje, né, e colocar em meditação como se fosse, né, pensando em uma homenagem especial e eterna, é o versículo 14, né, que eu quero que os irmãos leiam comigo de novo, que é o versículo que eu gostaria de destacar aqui nesse capítulo de Apocalipse. O versículo 14, ele diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos. Então, João vê uma cidade, né, e nessa cidade ela é constituída por 12 fundamentos, e em cima dos fundamentos, que podemos dizer os alicerces, nós vemos 12 nomes. E esses nomes são dos 12 apóstolos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E aí vem a questão da homenagem especial e eterna. Eu acredito que todos aqui gostam de receber alguma homenagem, ou já receberam homenagem na vida. Seja, por exemplo, no dia do professor, seja no dia dos pais, no dia das mães, dia dos avós, ou no dia dos médicos, dia de outros profissionais. É gostoso a gente receber homenagem, não é mesmo? E homenagem, ela significa o quê? Ela significa lembrança. Alguém se lembrou de mim, ou se lembrou daquilo que eu fiz. Né? E é por isso que ela se torna especial. Mas aqui no versículo 14, nós vemos os 12 apóstolos, vemos os 12 nomes e vejamos, né, também os 12 fundamentos. Mas por que eles foram lembrados aqui em Apocalipse? Né, já se passou tanto tempo, né, que os apóstolos, né, deixaram a presença física do Senhor Jesus Cristo, estavam dispersos, né, em suas atividades, correndo para lá e para cá. Por que aqui, na Nova Jerusalém, nós vemos menção novamente dos 12 apóstolos na cidade celestial, com os nomes acima dos fundamentos? A pergunta é também, qual que é o propósito da vida desses apóstolos? Ou qual foi o propósito da vida desses crentes do Senhor Jesus Cristo? Eu gostaria de ler com os irmãos, lá em Lucas capítulo 9, versículo 2, ou versículo 1, só para a gente lembrar um pouquinho de qual que era o propósito da vida desses apóstolos.
que vai muito de encontro ao propósito de muitos irmãos que estão nos escutando hoje. E aqui no verso 1 de Apocalipse, capítulo 9, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetivar curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nós vemos aqui praticamente 3 propósitos na vida desses homens que foram convocados pelo Senhor Jesus Cristo. Diz aqui que o próprio Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, convocou eles, ou seja, regimentou essas pessoas. Para quê? Para que tenham autoridade e poder sobre os demônios, para efetuar curas e para levar o quê? O evangelho, né, ao reino de Deus. E termina falando curar enfermos. Ou seja, 4 propósitos que nós vemos aqui na vida desses 12 apóstolos. Quando nós olhamos isso lá em Apocalipse e vemos, né, João falando da Nova Jerusalém, ela está falando o quê? Do reino novo, do novo reino do Senhor Jesus Cristo. Né? E os apóstolos eles tinham como propósito fazer o quê? Pregar a respeito do reino futuro, do reino de Deus. Podemos falar que o propósito deles também era ser pescador de homens, né? Mas sabemos, né, que além disso, né, eles tinham esses 4 outros propósitos aqui. E é interessante quando nós olhamos o reino de Deus, né, mencionado em Lucas, ele se torna real na visão, né, de João, lá em Apocalipse. Né? Quando Jesus, né, convocou eles, disse para eles: vocês vão pregar o reino de Deus. Eles nem imaginavam, ou mesmo João estando junto ali, nem imaginava o que seria esse reino de Deus lá. Na visão míope deles, ou seja, na visão mundana deles, eles, quando falou o reino de Deus, talvez o que vinha à mente deles seria um reino romano, um reino grego, um reino sírio, ou seja, né, reinados, né, onde teria o rei, teria ali seus súditos, seus soldados, enfim, um reino com aquelas aparências e aquelas características. E eles nem imaginavam, ou podiam imaginar, qual seria, né, esse novo reino chamado Nova Jerusalém. E é interessante quando pensamos isso. Lá em Efésios 2, versículo 20, nós encontramos um pouquinho a respeito, né, desse propósito na vida desses 12 homens. O versículo 20 do capítulo 2 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Olha só, né, o tamanho do propósito na vida desses 12 homens, quando Jesus regimentou ou trouxe eles para serem pescador de homens ou pregadores do reino de Deus, né? Edificadores dos alicerces, ou seja, estarão juntos com o Senhor Jesus Cristo construindo a nova cidade ou a igreja na qual habitará também o reino eterno. Mas uma outra pergunta: quão valioso foi o trabalho desses 12 para que eles fossem lembrados na eternidade, irmãos? Quão grande foi esse trabalho para que Deus não se esqueceu deles, né? E através de João colocou aqui uma parte, né, de homenagem para eles, né, no santuário ou na eternidade. Se nós olharmos, né, um pouquinho, né, o passado, ou para o nosso passado, ou para o passado da igreja, né, o trabalho, ou, né, a preciosidade desse trabalho foi muito grande. Porque, por intermédio deles, né, o evangelho chegou também até nós. Por intermédio desses apóstolos, né, o evangelho chegou em formação de igrejas, chegaram até nós nos dias de hoje. Então, o que eles plantaram desde o início da sua carreira cristã, né, se estendeu e tem se estendido até os dias de hoje. Ou seja, é muito valioso. E eu acredito, né, que esse é um dos motivos, né, deles terem sacrificado a vida deles, deles terem deixado a vida deles secular para seguir o Senhor Jesus Cristo, e também de todo o trabalho, todo o propósito que eles alcançaram, sacrificando a própria vida deles, da família deles, né, Deus, né, concedeu uma homenagem para eles na vida eterna e na eternidade aqui na Nova Jerusalém. E para mim isso aqui é muito grande, é muito forte, né? Quando eu olho aqui e vejo, né, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, não tinha 13, não tinha 10, não tinha 11, ela tinha 12.
né? E por que 12? Porque tem as 12 tribos, né? Nós conhecemos, mas também tem os 12 apóstolos. E sobre cada fundamento tinha o nome de cada apóstolo escrito. Mas que homenagem sensacional! É muito maior do que qualquer estátua que é feita para qualquer governante, qualquer jogador de futebol. É muito maior do que qualquer carta escrita por um presidente, né, agradecendo, né, um cidadão qualquer. É uma homenagem eterna, feita pelo próprio Deus para pessoas que fizeram, né, simplesmente o trabalho que Deus deixou para eles. É muito interessante, né, quando nós pensamos nisso. E Deus não deixou esquecido, né, o sacrifício que esses 12 apóstolos fizeram. Outra coisa que eu gostaria de mencionar, os 12 apóstolos, eles tinham diferenças. Que diferenças que eles tinham? Eles tinham diferenças de caráter, certo? Nem todos pensavam igual. Eu acredito que nenhum deles pensava igual um ao outro. Eles tinham diferenças de personalidade, eles tinham diferenças de trabalho secular. Alguns eram pescadores, por exemplo, Mateus, cobrador de impostos, entre outros que tinham outras atividades seculares. Eles eram diferentes, né? Uns viviam, né, numa cidade, outros viviam em outros lugares, né? Tinham, né, uma vida diferente, eram diferentes, né? Mas todos tinham o mesmo propósito, todos tinham o mesmo objetivo, né? O que fala lá, né, como nós lemos lá em Lucas, né, e também lemos, né, em Efésios. Todos com o mesmo propósito, edificar a igreja ou serem alicerces, né, para a futura igreja. E todos receberam a mesma homenagem, independente das suas características. Deus não faz acepção de pessoas quando as pessoas trabalham para Deus. Deus, ele considera todos iguais, independente, né, do seu nível hierárquico, da sua profissão, ou da sua formação. Deus coloca todos, né, na mesma condição, né, e aqui ele mostra, né, nesse versículo, a homenagem especial que é feita a esses 12 apóstolos, são feitas, né, de uma maneira igual, ou seja, todos receberam o mesmo presente, a mesma homenagem. E trazendo um pouquinho dessa homenagem para o dia de hoje, né, aqui na nossa reunião, né, da GMC, nós não temos apóstolos aqui, certo? Eu acho que ninguém é chamado de apóstolo aqui. Nós temos aqui um grupo de crentes, né, irmãs, irmãos, de jovens crentes, temos um grupo de missionários, né, eu acredito que tem alguns missionários aqui, obreiros, né, presbíteros, né, ou seja, cada um, né, de nós desempenhando o seu papel dentro da igreja segundo o dom do Espírito Santo, né, fazendo o seu trabalho, né, para que a igreja, o corpo, funcione de uma maneira que agrade a Deus e a igreja se estabeleça e cresça nesse mundo tenebroso. E com certeza, irmãos, né, nós não vamos receber uma homenagem dessa nos céus, porque não está escrito aqui na palavra de Deus, né? Seria bom, não é mesmo? Né? Chegar lá e ter uma coluna escrita, né, Adolfo, escrita Heitor, né, uma homenagem especial. Eu acredito que, né, o meu nome não vai estar escrito nem numa minúscula pedra. Eu acredito, né? A única certeza que eu tenho, que fala ainda aqui em Apocalipse, no versículo 27 desse mesmo capítulo 20 que nós lemos, o último versículo fala que nessa cidade não penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a certeza que nós temos, que o nosso nome vai estar escrito em algum lugar no céu. Esse lugar, pelo menos, vai ser no livro, né, o livro da vida do Cordeiro. Agora, não temos ambição, ou não devemos ter, de ter nosso nome escrito numa coluna ou no fundamento, né? Mas os apóstolos merecem isso, não é mesmo, irmãos? Pelo trabalho que eles fizeram. E concluindo, irmãos, né, o nosso trabalho, assim como dos apóstolos, assim como dos missionários, ele é tão importante para Deus, né? E Deus ele se honra, né? E ele se glorifica com o menor trabalho que nós fazemos, né? Seja, né, nesse momento, né, de reunião de missões, onde a gente oferta, a gente ora, a gente escuta, né, com compartilhamento dos irmãos, e Deus ele se agrada disso, porque ele vê a comunhão e vê também, né, a preocupação, né, que a gente tem, né, com relação à vida missionária e à propagação do evangelho, que é o que Jesus fez quando ele regimentou os apóstolos lá, dizendo que eles, né, iriam pregar o reino de Deus.
né? E o que eles fizeram até chegar aqui em Apocalipse. E Deus não se esquece disso, independente, né, do tamanho, né, do trabalho que nós fazemos. E por mais simples que seja ou menor, Deus se gloria com isso. E eu queria deixar um versículo aqui que também, né, eu gosto muito, que fica em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que serve até de ânimo para nós, seja nós membros de igreja, seja, né, os irmãos missionários e obreiros, para que não desanimemos, né, daquilo que nós fazemos ou daquilo que nos é imposto, né, perante a vontade de Deus. E sabendo que todo sacrifício, né, toda a labuta, né, todo o trabalho e esforço que nós fazemos, com certeza ele vai ser lembrado também um dia na eternidade. Deus vai se lembrar. Deus vai agradecer. Talvez não com nomes escritos, né, em colunas ou muros ou pedras. Mas Deus não se esquece, porque aquilo que nós fazemos aqui hoje é algo que vai ser lembrado na eternidade. Né, e devemos realmente fazer com destreza e fazer para a honra e glória de Deus. E encerrando aqui, eu quero ler o versículo para vocês. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Né? E foi isso que os apóstolos fizeram. Né? Mesmo não tendo o Senhor Jesus Cristo junto com eles fisicamente, eles continuaram o trabalho deles, labutando, sabendo que não era em vão. Né? E nós vemos uma homenagem muito especial aqui em Apocalipse para esses homens. Né? Imaginem, né, eles vendo o nome deles lá escrito, né, nas 12 colunas que sustentam a Nova Jerusalém. É motivo de gratidão e homenagem especial, porque ela vem de Deus, e não é uma homenagem humana, né, que perece, né, com o tempo. É uma homenagem que dura eterna. Que possamos pensar nisso e que Deus abençoe principalmente o ministério dos irmãos missionários que estão presentes aqui. Amém. Amém, Heitor. Muito obrigado pela mensagem. Agora vou passar a palavra para os missionários. Começar pelo irmão Peter. Boa noite mais uma vez. Eu vou precisar fazer uma correção da mensagem que o irmão acaba de apresentar. Nós vamos receber cada um pelo serviço realizado, mas aqueles que estão apoiando, conforme Mateus 10, verso 41, vão receber a soma de tudo aquilo que cada missionário faz. A Bíblia diz que se alguém recebe um profeta, em nome de profeta, vai receber o galardão de profeta. E vocês acolheram, não sei, uns 10, 12, 15 pessoas, então vocês vão receber o galardão de 15 pessoas em vez de receber de um. Talvez não seja escrito o nome, mas não devemos pensar na recompensa só por aquele que ganhou alguém para Cristo. Eu gostaria de começar. Obrigado, irmão. Trabalha bastante já para nós ganhar galardão, então, hein? Obrigado, irmão. Ok. Então, vamos para as informações. Quero começar com uma notícia que nos alegra. Nós temos várias pessoas que estão evangelizando. Entre essas pessoas está o irmão Roger, o irmão Ederson e Juscelene. Estão evangelizando 2 famílias. E nessa última semana tivemos a boa notícia de que um casal se converteu, um casal que também já está frequentando as reuniões da igreja, e também uma pessoa se reconciliou. Somos muito gratos a Deus pela bênção que Deus está dando para esse trabalho. Um casal foi encaminhado para aconselhamento e estudos pelo irmão Adolfo para nós. Fizemos durante meses primeiro aconselhamento, depois estudos evangelísticos. Há 3 semanas atrás, o Alcides disse: então, senhor Peter, chegou a hora de a gente fazer decisão para Cristo, né?
Mas a Cristiana disse, não, eu não estou pronta a fazer essa decisão, porque estou com muito medo de não conseguir viver a vida cristã como deve ser. Eu não quero ser meia cristã, então hoje não estou pronto. Daí ele também recuou, mas daí ela falou para mim, escuta, se nós nos convertermos, podemos voltar para fazer estudos bíblicos? Falei, claro, estarei esperando, estou orando por isso. E agora ela telefonou anteontem e perguntou, podemos recomeçar os estudos? Ela não falou se converteram ou não, mas pelo menos está muito ansiosa para recomeçar. A sogra dela está doente, então ela disse que nesse fim de semana não daria, mas pelo menos eles deixaram bem claro que o Espírito Santo está operando muito no coração deles. Vamos orar pela sua conversão. Por outro lado, tivemos uma situação triste. Durante alguns meses trabalhamos com a Sônia, aquela que veio moradora de rua, traficante de drogas, e durante 3 meses, mais ou menos, ela se manteve firme, enquanto podia frequentar as reuniões e os estudos bíblicos, mas daí ela pegou um serviço, não pôde mais chegar nas reuniões. Infelizmente, tivemos a notícia que ela abandonou tudo e voltou novamente para o mundo de drogas. Então, isso nos deixa bastante triste. No grupo de senhoras, continuamos também com estudos bíblicos toda a sexta-feira, organizado pela irmã Boneide e irmã Eva, e tem algumas pessoas ali bem interessadas. Uma delas está bastante debilitada, doente, mas tem manifestado que realmente deseja, não só ela, mas ela quer que o marido também vá tomar uma decisão para Cristo. Então vamos orar por ela, que ela possa realmente se firmar no Senhor. A dona Neuza. O irmão Adelson e o irmão Jorge também estão evangelizando uma família já faz meses. Estamos sempre orando, pedimos as suas orações para que haja uma conversão genuína também na família deles. Um casal pediu a filiação à nossa igreja. Eles vêm da Igreja Batista Independente, mas há várias questões que estamos precisando acompanhar e estudar, então estamos fazendo estudos bíblicos semanais com eles. Vamos orar por essa questão também, não queremos tomar uma decisão precipitada. No trabalho de aconselhamento há muito serviço para ser feito, várias situações muito traumáticas e precisamos muito da graça de Deus. E há mais pessoas precisando, especialmente pais de alunos que estão manifestando a sua angústia. Então vamos orar para que esse ministério realmente possa dar frutos para a vida eterna, para a restauração de suas vidas também. Na escola, estamos agora na última parte, no último trimestre, fazendo estudos sobre criacionismo e evolucionismo. Os alunos do 5º ano vão sair, estamos fazendo um tipo de preparo para eles aprenderem a ter bom discernimento e reconhecer a falsidade da teoria de evolução. Então, eles estão bem interessados. E uma outra área que nos preocupa muito, percebemos que eles estão muito mais envolvidos com vídeos perversos do que a gente imaginava. E a gente achava que vários vídeos eles não estavam vendo, por exemplo, Naruto, e agora também aquele que está muito popular, Batatinha Frita, item número 6, ele tem muitas coisas perversas. Falei ontem à noite na reunião de pais a respeito disso, mas os alunos vão precisar de bastante ajuda nesta área ainda. Estamos atualmente com 83 alunos. Para o ano que vem, foram matriculados até o momento 50 alunos, no relatório consta 33, mas ontem mais várias pessoas fizeram matrícula e também disseram que a Daísa disse que já tem uma lista de espera também de pessoas de fora. Vamos orar por esse trabalho para que realmente possamos aproveitar o tempo que ainda estamos tendo para evangelizar.
Continuamos ainda com os nossos estudos semanais, como lidar com as suas emoções. Era para ter terminado na terça-feira, mas houve pedido de apresentar mais alguns estudos, então vamos continuar durante mais algumas semanas e, graças a Deus, isso está causando impacto na vida de várias pessoas. Devido a tanto trabalho na área de aconselhamento da escola, quase não tenho tido mais tempo para gravar vídeos. Tem pais que estão cobrando já, mas agora temos alguns feriados, vamos ver se dá para retomar também esse serviço. Muito, muito, muito obrigado por todo o seu apoio, por suas ofertas. E é muito bom a gente sentir que não está sozinho. Estamos sendo amparados, em primeiro lugar, por Deus, mas também por muitos irmãos que estão servindo ao Senhor. Que Deus recompense a cada um. Muito obrigado. Amém, irmão Peter. Muito obrigado. Grioprix, hoje nós temos o privilégio de ter o nosso irmão Grioprix conosco. A palavra é sua, meu irmão. Ok. Boa noite, amados irmãos. É um prazer poder, mesmo assim, online, estar com vocês. E mais perto um pouco, né, que estamos aqui no Brasil. Então, para nós é um privilégio muito grande. Nós queremos, antes de mais, agradecer ao Senhor, nosso Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. E também louvar ao Senhor pela vida dos irmãos que têm orado por nós, contribuído também no nosso ministério. Então, que Deus possa realmente abençoar cada irmão e dar a sua graça sobre cada um de vocês. Em relação ao nosso ministério e pedido de oração, já colocamos lá para os irmãos poderem compartilhar e orar junto. Então, nós, nesse momento, estamos no Brasil, mas antes de sairmos de Santo Tomé, a obra, graças a Deus, está caminhando. Já falei da outra vez aqui, que nós já temos lá em Santo Tomé uma estrutura de 8 igrejas, e essas igrejas funcionam, graças a Deus, com já a liderança, né, os presbitérios formados, e temos a última igreja, que é onde nós estamos implantando agora, que é em Guadalupe, e lá nós estamos ainda com uma igreja muito jovem, com muitos jovens que frequentam e são cristãos que já se converteram. E também trabalhamos com essa questão de coordenação ao nível das igrejas, no ensino, no pastoreio, e junto com uma equipe de irmãos que trabalham conosco. Tivemos esse tempo em Santo Tomé quase um período de 3 anos e pouco, quase 4, e nesse tempo nós tivemos o privilégio de servir ao Senhor, trabalhar, dedicar nossas vidas junto com outros irmãos, mas tivemos também que percebemos que a nossa saúde estava um pouco debilitada, principalmente da Nelise, né, devido à situação da saúde dela. Então, por lá, nós não temos um tratamento dela especificamente na questão da tireoide. Então, nós tivemos que vir para o Brasil para fazer uns exames e também cuidar um pouco da saúde dela, porque estava afetando a sua saúde de uma forma um pouco mais preocupante. Então, viemos para cá e, graças a Deus, já fizemos algumas consultas, já fomos nos especialistas, né? E, graças a Deus, ela já começou o tratamento. E, no começo, estava bem ruim, ela começou a sentir muito mal, porque já estava já quase 2 anos sem um tratamento bom. Então, graças a Deus, ela já começou a tomar os medicamentos e já está ficando melhor, já está meio que estabelecendo a saúde dela, mas ainda precisa fazer alguns outros exames e vamos fazer. Ela já fez a semana passada e agora vai receber o resultado para a gente poder realmente avaliar mais algumas outras coisas, né? Junto com os médicos. Então, Deus, irmãos, que orem por ela, pela saúde dela especificamente, para que Deus abençoe e dê graça que ela fique melhor, bem melhor. E também orar ao Senhor pelo nosso tempo aqui no Brasil. É um tempo, dessa vez, um pouco mais curto. Vamos ficar só até fevereiro, se Deus assim permitir, esse é o nosso plano, né? Para que o Senhor possa nos orientar, nos abençoar, fazer com que a gente consiga aproveitar bem o tempo, principalmente para cuidar da saúde e descansar um pouco. A gente está precisando mesmo desse descanso, né? E estamos aqui em Goiás, em Vianópolis, na casa da minha sogra e meu sogro. Estamos realmente sendo bem cuidados por eles e também pela igreja local aqui. Então, louvamos ao Senhor por isso também.
Em relação aos nossos filhos também, nós estamos aproveitando para fazer alguns exames, atualizar as vacinas das crianças, que estava bem atrasado, principalmente da Samara, que é a mais nova. E graças a Deus conseguimos também algumas ajudas aqui ao nível da saúde. Então, nos postos de saúde, a gente conseguiu algumas vacinas para poder atualizar também o cartão deles. E estamos nesse primeiro momento, nesses primeiros meses aqui no Brasil, estamos mais voltados mesmo à questão da saúde. Então, setembro e outubro, estamos voltados mesmo a cuidar da saúde, a procurar cuidar da família, para que a gente possa estar com nossas forças renovadas fisicamente e também emocionalmente e espiritualmente, para podermos voltar. O trabalho é muito, nosso tempo lá em Santo Tomé é um tempo corrido, a gente passa praticamente todo o tempo servindo e buscando realmente servir ao Senhor junto com os irmãos. Então, é um tempo bem corrido, bem pesado, e então acaba cansando a gente bastante mesmo, né? E por isso a gente precisava mesmo tirar esse tempo para podermos descansar e passar esse tempo aqui no Brasil. Até o irmão perguntou assim para mim: você veio para descansar, não veio trabalhar, não vai pregar, não vai fazer coisas na igreja? Falei: não é que a gente não faça, claro que a gente faz, mas se a gente puder ficar sentado e ouvir, é melhor. Aí ela falou: não, a gente vai deixar o irmão descansar, mas também o irmão vai pregar também. Mas é bom, né? A gente ver também o cuidado do Senhor através dos irmãos nessa questão, porque a gente também precisa desse tempo também para a gente poder cuidar um pouco mais da gente também, né? E também nós queremos colocar diante dos irmãos os pedidos que eu coloquei lá, também em relação a São Tomé. A igreja está caminhando, os irmãos estão lá, embora aqui distante, mas a gente continua, né, naquilo que a gente pode, coordenar lá os irmãos, ajudar naquilo que precisa, junto com eles. E o trabalho está andando, está caminhando, graças a Deus. Os projetos com as crianças começou no dia 3 de outubro agora, nós começamos todos os projetos com as crianças e temos uma equipe boa de voluntários que trabalham. Os irmãos orem por eles, para que esse tempo que a gente está fora, os irmãos consigam caminhar e também fazer a obra conforme aquilo que Deus tem para cada um deles lá também. E também orem pelas construções das casas de oração, que iniciamos várias construções da casa de oração lá, e algumas estão no meio, outras estão no começo, outras estão no final. Então, para que Deus continue nos dando recursos, principalmente a obra lá em Água Roxa de Lucumim, onde os irmãos até contribuíram com a placa. Hoje já temos a cobertura, já temos a estrutura quase toda pronta, já temos também os banheiros quase prontos, já temos as salas embaixo toda organizada, só falta colocar os pisos, já colocamos as escadas, então está bem avançado, né? E o Ivanor trabalhou muito nessa parte, né, da estrutura. Então, Deus tem sido muito gracioso para conosco nesse sentido. E louvar ao Senhor também, porque em meio à pandemia, nós tivemos muito fruto, colhemos bastante fruto, muitas pessoas se converteram ao Senhor, tivemos vários batismos, né? E teve até um batismo que nós tivemos em Ribeiro Afonso, com 2 igrejas juntas, deu em quase 20 pessoas, né? Então, foi um momento muito bom. E também na outra igreja nossa local tivemos em torno de 12 pessoas, e depois na outra tivemos 4. Então, foi muito bom, né? Deus, mesmo em meio à pandemia, tivemos uma colheita muito boa. Claro que quanto mais pessoas, mais trabalho, mas é bênção. E estamos aí para servir ao Senhor realmente, e nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de poder juntos trabalharmos e servir a Ele. Então, os irmãos orem por esses irmãos que converteram, novos, que já são batizados, para que eles se firmem. Existe uma grande necessidade também na área de liderança, para que o Senhor fortaleça os presbíteros de cada igreja local, para que eles continuem firmes, animados, porque também existe muitos perigos, muitas tentações, muitas situações de concorrência mesmo no mundo, que às vezes muitos querem desistir de se dedicar à vida ao Senhor. Então, para que o Senhor possa firmar os passos deles, animá-los nesse sentido também, né? Que é muito importante. Também queria colocar para os irmãos desafio da vida do nosso irmão Ivanor. Ele precisou também sair de Santo Tomé, saiu ontem e está em Portugal. Ele e a sua família,
e ele mandou até um relatório também aí no grupo, né, para os irmãos orarem. Então, eu queria dar um pouco mais de detalhe, no sentido de colocar os irmãos um pouco atualizados, no sentido dos irmãos orarem por ele, pela sua família. Ele e a família dele precisa de um tempo para eles. Nós sentamos em Santo Tomé, conversamos, e ele precisa de um tempo como família para cuidar da sua casa, da sua família. Como missionário, ele já está há muitos anos em Santo Tomé servindo ao Senhor, e percebemos que ele merece esse tempo. Ele merece um tempo de descanso, um ano sabático, vamos dizer assim, né? Um ano sabático. E então eu queria compartilhar isso com os irmãos. Eu não sei, porque eu li o relatório, ele não colocou isso com detalhe, mas eu queria, na liberdade que temos lá em Santo Tomé, eu e ele conversando, então eu queria colocar isso para os irmãos, para que os irmãos entendam melhor. O Ivanor está precisando de um tempo para ele também repousar, descansar, renovar as suas forças. A família precisa dele nesse momento, para esse cuidado familiar, né? E os irmãos sabem como é a realidade do campo, como realmente, às vezes, nós massacramos a nossa família, e, às vezes, se a gente não vigiar, a gente acaba até perdendo a nossa família e ganhando o ministério, né? Mas o Senhor também nos deu a responsabilidade de cuidar da nossa casa, da nossa família também, que é importante. Então, e penso que é um momento bom para ele e a sua família. Orem por ele, orem para que o Senhor ajude, para que ele consiga esse tempo aproveitar bem para estar junto com a sua família, cuidar, renovar as forças. A Ruth já está numa fase de tomar algumas decisões ao nível profissional, para que o Senhor oriente ela e dê a direção. E tem mais 2 meninos, que é o Abiel e o Tércio, que precisam também de ter acompanhamento do pai, né? Como são o Abiel já está é adolescente, nesse momento ele precisa muito da presença do Ivanor na sua vida, então precisa desse cuidado. Então achamos bem que seria importante que esse descanso, esse tempo teria que ser fora de Santo Tomé, porque senão não ia dar, né? Porque sempre tem o trabalho, sempre tem as coisas, não ia funcionar para ele. Então aconselhamos, eu e mais outro irmão que trabalhamos ao nível de coordenação, junto com ele mesmo, aconselhamos que ele deveria sair para ter esse tempo e para cuidar da sua família nesse sentido, e depois, se o Senhor permitir, voltar a Santo Tomé e continuar o trabalho conosco. Graças a Deus, aquilo que Deus tem dado ele graça para fazer junto a nós, eu penso que nós já vimos que tem irmãos que podem dar conta enquanto ele estiver fora, podem servir, e é para isso que estamos aqui, não é só para ficar com o bastão lá segurado, mas passar para os outros, né? Então, graças a Deus, entendemos isso e temos tido a graça do Senhor de ter irmãos que estão sendo preparados para realmente assumir o ministério e fazer a obra também, né? Então, hoje nós temos a liberdade de, mesmo não estando em Santo Tomé agora, mas ter irmãos que servem, que dedicam, que têm compromisso com o Senhor. Então, isso para nós é uma alegria. Então, por isso, orem pelo Ivanor, pela sua família, para que esse tempo seja de bênção para a sua vida e para a sua casa. Outro pedido de oração é que os irmãos orem também para que Deus nos abençoe. Nós temos alguns desafios em Santo Tomé, principalmente com relação à conferência de 2022, em julho. Vai acontecer no dia 27 a 31 de julho. E estávamos ainda indecisos se a gente ia fazer ou não, por causa ainda dessa incerteza, né, daquilo que nós estamos vivendo no mundo de uma forma geral, mas reunimos, oramos e achamos por bem que a gente deveria manter e esperar, né, e caminhar, esperar ver o que o Senhor vai nos mostrar. Então a gente está organizando para que, se o Senhor permitir, no ano que vem, em julho, a gente tenha a conferência da CPLP em Santo Tomé. Então os irmãos estão convidados, quem puder ir, né, se o Senhor dá graça, a gente gostaria de ter a presença de alguns irmãos. Depois nós vamos estar publicando melhor, com mais detalhes, para que os irmãos também tenham acesso a mais informações em relação a isso, né? E ora então para que o Senhor nos dê sabedoria em como organizar. Não queremos fazer uma coisa muito grande, queremos uma coisa mais um pouco menor, para que a gente, porque é a primeira vez, né, para a gente ter uma experiência, para que a gente possa também, né, não fazer uma coisa maior que a nossa perna, depois não dá conta de serviço, né? Então, orem por isso, para que Deus nos ajude. Com a nossa volta em fevereiro, quero pedir aos irmãos que orem, porque nós vamos estar um pouco desfalcados com a equipe, né, porque Ivanor está fora e Sanu está, mas se Deus quiser ele vai voltar no mês de fevereiro, de março, ele vai voltar para São Tomé. Mas a gente
precisa realmente de irmãos que possam estar nos apoiando, cuidando, ajudando, porque o trabalho cresceu muito, mas a mão de obra ainda continua escassa no sentido de ter pessoas para colaborar no sentido de estarmos juntos e caminhando. Graças a Deus, tem alguns irmãos nacionais que já têm uma estrutura espiritual que pode assumir algumas responsabilidades, e então isso tem sido muito bom. Mas a gente sempre vê que a obra de Deus sempre tem necessidade, né? Sempre tem essa necessidade de obreiros, de pessoas para servir. Ainda mais num tempo que nós estamos, onde as pessoas estão procurando os seus sonhos, os seus planos, os seus propósitos, e muitos não querem ter uma responsabilidade de assumir a obra e de servir ao Senhor. Muitos têm dúvida, com medo, esse negócio, como é que vai ser? Então, ao viver pela fé hoje é bem complicado para algumas pessoas, né? Porque o materialismo tem tomado conta mesmo das pessoas, então tem sido muito difícil ter obreiros realmente consagrados para servir ao Senhor. Então, ora para que o Senhor realmente nos ajude nesse sentido. E também agradecer a Deus pela vida da irmã Ana, que eu até compartilhei com o irmão Adolfo, e nós já terminamos a casa dela, graças a Deus. Depois vou mandar a foto para o irmão Adolfo. Terminamos a casa dela. Antes de sair, os irmãos nós fizemos lá, os irmãos fizeram o vídeo, mandaram para mim, já terminamos a casa. Ela ficou muito feliz, graças a Deus. Ela já tem uma casa para ela e os filhos morarem. Então, louvem a Deus conosco por isso. Foi um testemunho muito grande para a igreja toda, para todas as igrejas, para os familiares dela. Então, foi uma bênção. E então a gente louva a Deus. Também, ao nível de missões, nós também estamos com um projeto parecido com esse que os irmãos fazem, que é um projeto de missões onde nós também contribuímos. Todas as igrejas reúnem no segundo domingo do mês, fazem as suas ofertas para missões, e a gente recolhe essas ofertas e distribui entre esses missionários locais que servem conosco. Hoje nós temos os missionários nacionais, tirando eu e o Ivanor, né, que são, vamos dizer assim, meio estrangeiro, né? Então, a gente tem os missionários que trabalham conosco, que são nativos mesmo, no sentido ele, a esposa, a família toda, né? Porque eu sou meio metade santomense, metade brasileiro. Ivanor é metade santomense, metade brasileiro. Então, acaba que a gente, junto, fizemos o trabalho com os irmãos, e hoje nós temos em torno de irmãos de tempo integral na obra, lá em São Tomé. Temos em torno de 6 irmãos, aproximadamente, com as suas famílias, tirando eu e Ivanor, né? E esses irmãos dedicam suas vidas mesmo ao Senhor com fidelidade. Então, vimos como poderíamos ajudar esses irmãos, fazendo um trabalho missionário local, de levantar recursos locais, né? A gente tem aquele ditado, nosso Deus é dono da prata, do ouro, mas essa prata, esse ouro está onde? Está nos nossos bolsos, né? Aqui. Então, o Senhor tem nos dado graça, mesmo na pobreza dos irmãos, mesmo na simplicidade. Todos colaboraram, todos têm contribuído. Então, todo segundo domingo do mês. Amanhã é o dia de missões lá em São Tomé. Até nós já mandamos a nossa oferta também, já daqui, já mandamos direto para lá, para colaborar com os irmãos, para que eles continuem animados, incentivados nessa obra. Então, todas as igrejas vão fazer o culto e levantar a oferta para missões. E tudo que entrar do domingo amanhã nas igrejas locais vão ser todas direcionadas para missões. Não vai sobrar um centavo lá na oferta da igreja. Então, todo o dinheiro vai ser levado para esse Conselho de Missões Nacional, e aí o irmão que ficou agora responsável com a tesouraria, porque Ivanor viajou, nós colocamos um outro irmão responsável com a tesouraria. Então, ele vai fazer o relatório, vai passar para todos os presbíteros das igrejas locais, e o dinheiro vai ser distribuído 100% para todos os obreiros, de forma dividida, para que, de acordo com a estrutura da família, né? Os que têm filho, então recebem um valor um pouco diferenciado. Aqueles que só ele e a esposa recebem um outro valor, devido à questão mesmo de necessidade, né? Então, a gente está caminhando devagarinho, tentando, né? E nós fomos estimulados, eu e Ivanor fomos estimulados com o projeto dos irmãos. Então, graças a Deus, tem funcionado bem. Nós arrecadamos em torno de 500 a 600 euros por mês, né? E isso para São Tomé é um bom dinheiro. Dá
dá 12, 13 salário mínimo santomense. Então, é muito dinheiro, assim, consideravelmente, né? Não seria muito, não sei, mas para a realidade nossa já ajudaria muito. Claro que podemos fazer mais, a nossa intenção é fazer mais, mas é no pouco que a gente chega no muito, com a fidelidade de todos, a gente consegue chegar lá. Então, a gente queria compartilhar isso com os irmãos, de forma que os irmãos continuem animados com esse trabalho que os irmãos têm feito, e como até o irmão Petro falou, o irmão Heitor até falou, né? Os nossos nomes talvez não vão estar lá nas torres lá, mas nós vamos ser lembrados de alguma forma, porque estamos servindo ao Senhor, e o Senhor não esquecerá de nós em nenhum momento, né? Então, cada um tem seu momento, sua época que Deus vai usar de maneira diferente, e Ele vai fazer a obra com cada um de nós. Basta estarmos dispostos a aproveitar a oportunidade de servir ao Senhor, seja contribuindo, orando, indo, todos temos que fazer algo, né? Então, por isso a gente é muito grato a Deus por ter os irmãos que estão conosco, que têm trabalhado conosco nesse sentido. Então, a gente louva muito a Deus. Então, a gente queria compartilhar isso com vocês, né? Compartilhar essa bênção. Claro que assim fica até muito distante dos irmãos perceberem algumas coisas. Por isso que nosso desejo é que, quem sabe, um dia, um de vocês aí de Curitiba possa ir em Santo Tomé e ver as coisas com vossos olhos, porque isso iria, né, como a gente diz, eu só conhecia de ouvir falar, mas eu estou a ver com meus olhos, isso seria até um impacto maior para a vida de alguns irmãos. Tivemos uma experiência com o irmão lá de Uberlândia, que foi para Santo Tomé, o irmão Júnior Gomes, e ele saiu de lá impactado, e ele disse, olha, eu quero fazer um pouco mais, eu quero ir lá e levantar algum valor, mesmo que seja pequeno, para ajudar os irmãos aqui, porque mesmo na vossa humildade, simplicidade, vocês têm feito alguma coisa. Então, e ele veio para cá, conseguiu levantar alguns irmãos para ajudar, para a gente juntar com essas ofertas que a gente tem de missões, para poder ajudar aqueles irmãos, né, que estão trabalhando em tempo integral. Então, é assim, né? O Senhor tem feito a obra dele, usado a nossa vida, e esperemos que ele ainda continue usando a gente de acordo com a sua vontade, né? Então, a gente louva mais uma vez ao Senhor pela vida dos irmãos também, pela vossa dedicação. Muito obrigado. E obrigado por ter orado por nós, pela nossa família. Não sei se a gente vai ter oportunidade de ir até aí em Curitiba, mas só o Senhor sabe se isso vai acontecer ou não, porque nós estamos ainda com o tempo meio apertado, mas esperamos, quem sabe. Eu gostaria pelo menos de ir lá e vigiar os irmãos, né? Mas quem sabe, só o Senhor pode fazer. Ainda estamos nessas questões assim meio pendentes, com a questão da pandemia e tudo, mas se o Senhor permitir, a gente pode até vigiar um pouco a terra aí, tá bom? Mas é isso, meus irmãos. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe. Um grande abraço. Continue orando pela Nelise. Ela está precisando mesmo desse cuidado, porque a saúde dela está muito fragilizada e ela não teve nenhum cuidado lá em Santo Tomé, e foi um momento muito difícil. Tivemos umas crises lá bem complicadas mesmo. Tive até algum susto com a minha esposa, que eu fiquei até tremendo na base, né? Então, mas o Senhor foi misericordioso para com a gente, não permitiu que coisas piores acontecessem. Então, quando a gente viu uma brecha e o Senhor abriu a porta para a gente vir, a gente não tinha nenhum tipo de recurso para vir. Aí eu até falei para ela, olha, todo mundo está em crise, as coisas estão em crise, eu não sei se eu vou divulgar que a gente está precisando de ajuda para vir para o Brasil. Se o Senhor quiser, Ele vai abrir a porta, porque eu não sei o que fazer nesse momento. Mas foi interessante que, nessa hora, o Senhor levantou pessoas que a gente nem esperava, nem imaginava, e foi assim, muito rápido, uma coisa atrás da outra, e quando a gente espanta, a gente já tinha a passagem comprada e tudo, com apoio de alguns irmãos, e aí eu falei, então é para a gente ir mesmo, então vamos que o Senhor está cuidando da gente. E foi assim, e a gente chegou, tem sido muito bom, nossos filhos estão maravilhados com o Brasil, principalmente a Samara, que nunca tinha vindo para cá, né? Saí daqui com 2 meses, ela chegou aqui, engraçado, ela disse assim, papai, o Brasil é muito chique, tem muita coisa. Mas aí depois eu disse, tá bom, filha, tem muita coisa, muito bom, mas Santo Tomé é melhor, porque nós estamos servindo ao Senhor.
Aí ela disse, claro, papai, nossa casa está em São Tomé e nossa igreja. Falei, pois é. Mas é isso, é só para os irmãos terem um pouco da nossa realidade e também continuarem honrando por nós. E lembrando, mais uma vez, do Ivanor, e que Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado, irmão Grebrix, obrigado mesmo, muito valioso o seu testemunho. Imagine se a Samara for na casa do Heitor, então daí vai achar que está quase no céu já, hein? Então, mas vamos deixar quando vocês vierem para Curitiba. Pode vir, viu? Esperamos, Irmão, se pode Deus vir, permitir. tá? Traz ela assim. Só que se ela vir para Curitiba é para trabalhar, tá? Né? Para pregar, tá bom? Tá bom, né? Bom, Adriana, irmã Adriana está aí? Não está? Não. Irmão Rodrigo. Não. Sim, aqui estou. Pode falar, meu irmão. Ok, gente, estamos escutando aqui os relatórios, realmente é desafiante ver como Deus tem feito a sua obra, mesmo a meio a tantas dificuldades e a tantas situações tão complicadas, podemos ver que é o Senhor mesmo quem faz a obra por meio de pessoas e situações que às vezes pensamos, Senhor, tá? É tão complicado. E aí podemos ver a mão do Senhor. Realmente me impactou bastante o testemunho, escutar os testemunhos dos irmãos, me anima bastante, de verdade, tá? Eu gostaria, irmãos, agradecer de todo o coração pelas orações de vocês a nosso favor, né? Pela obra aqui em Bolívia e entre os Simbas e também em Camiri. Nós temos, pela graça do Senhor, podido avançar com o trabalho. Estou muito bem de saúde. E às vezes o pessoal fala: nossa, você não tem mais nenhum problema de sequela mais, né? Não, o único problema de sequela às vezes que tenho às vezes o esquecimento. Só que esse eu já tinha, só piorou um pouquinho, né? Então, mas tem sido bastante interessante esses dias que nós tivemos em algumas aldeias e ver as necessidades na vida deles me impacta bastante. Nós estamos discipulando como umas 6 famílias chamado Inhanguaçu, né? E é bastante interessante ver que eu comentei uma vez que a mesma pessoa que tentaram contra a minha própria vida há uns 6 anos atrás, é muito estranho hoje podemos sentar e tomar um cauí junto, né? Cauí é a comida que eles fazem, né, mastigado aí, e comer, compartilhando essa comunhão tem sido bastante bom. Mas, de uma forma geral, eles têm sofrido bastante pelas circunstâncias, e isso nós vemos mencionando isso vez tras vez, junto com a minha esposa também, né? Até pela situação política do país, né? Não tem sido fácil, né? Tem coisas que aqui não sai para fora, tem a camuflar algo que as coisas estejam tudo bem. E isso, infelizmente, esse é o que faz o socialismo, dá uma falsa aparência de que as coisas estão boas. Mas quem vive aqui dentro de Arevete sabe muito bem como é a situação, né? Peço que esteja orando pela comunidade de Guabirante. Tá? Nós temos ali várias famílias, estamos com um projeto de levantar um local ali
Estamos com discipulado com líderes também, e recentemente tivemos outras situações bastante complicadas, a questão do ocultismo entre eles, era bastante... É difícil, às vezes se esgota bastante. Nós estando aí, nós estávamos no escuro, não tem energia, né? E conversando e assim do nada, de volta da fogueira, assim os adolescentes, os jovens começam a ter ataques demoníacos tremendo. E você fica olhando isso dali e agora, Senhor? Então são experiências bastante fortes. Eu falei para minha esposa, nós não tivemos, ou seja, eu não sou pentecostal, né? Mas tivemos experiências bastante fortes em que situações que não é necessário fazer um exorcismo ou algo assim. Em um deles, em que ele simplesmente apontou o dedo com toda aquela coisa aí, falando, eu te conheço, tá? E é simplesmente no nome de Jesus, eles são repreendidos, né? E esses jovens, eles estão bem agora, graças a Deus, né? Eles estão sãos, e nós estamos trabalhando com eles. Não penso que esteja orando por eles, né? E também por essa situação, né? Nosso anelo, estamos com o projeto Bethesda também. Nosso anelo é querer alcançar os adolescentes, as crianças, Simba, que realmente a miséria, a pobreza tem sido tão grande. Em todos esses anos que vivia, que estamos aqui, já há 16 anos, nunca tenho visto tanta miséria, tanta pobreza nessa circunstância, tá? E em muitas aldeias, quando entramos, a situação é complicado você falar do amor de Deus para eles, e eles estão com o estômago vazio. Então, essa semana nós estivemos conversando, eu e minha esposa, e orando, e o Senhor colocou nos nossos corações em querer desenvolver um trabalho aonde podemos trazer esses adolescentes, essas crianças, junto com o respaldo das autoridades locais, né? Indígenas, aonde eles podem ter um lugar, onde podemos ter podemos dar ajuda a eles, a questão da saúde, né? A questão emocional e o principal de todo, espiritual. E isso tem sido um desafio muito, muito grande. Essa semana foi que antes de ontem comecei a preparar aqui uma estufa grande para plantio de hortas. No meio deles não tem isso. Realmente, eles vivem do milho e do amendoim. Tá? E estamos fazendo isso, começamos a levantar isso com esse projeto de poder ajudar eles a questão do trabalho, incentivando também, né? Então, é um desafio muito grande, até porque eles viveram muito tempo a questão da escravidão, né? Para eles, a questão do trabalho, isso fazem se tiver alguém aí, né? Pelo fato de viverem recentemente, os seus 14 anos atrás, que muitas aldeias ainda viviam de baixo patronato, né? Aqui aí no Brasil fala escravidão. Quando eu cheguei ainda encontrei algumas aldeias assim. Então, é um desafio muito grande. Os irmãos também, Simbas, e tanto nas comunidades que já têm igrejas locais, né? Peço que eu esteja orando por eles, o fortalecimento da fé deles
em questão do trabalho, estamos orando ao Senhor pela uma equipe aí mesmo local, né? Nós estamos tão contentes ao Senhor que tínhamos já essa equipe, de repente, em poucos dias o Senhor ceifa 2 deles, e isso pensamos, e agora, Senhor? Nós estamos preparados como para entregar o bastão, de repente o Senhor simplesmente leva, e pensamos com a minha esposa, e agora? Nós precisamos continuar. Estamos com a família de Juan Carlos, é uma família assim bastante simples, humilde, mas com um amor muito grande pela obra missionária. Ele tem um desejo muito grande de alcançar o seu próprio povo. Ele falou para mim, irmão Rodrigo, eu não quero ver o meu povo perdendo. É impressionante que até no meio deles, eles não se conhecem. Às vezes, a aldeia de um lugar para o outro não conhecem, sabendo que são da mesma família, mas não se conhecem, né? Tem aldeia que estão a 30 quilômetros, outras estão a 20 quilômetros. Essa é a distância, não são 60 grupos espalhados pela região cordilheira, né? Então, eu esteja orando por esse desafio, pelo fortalecimento e tudo isso, né? Em Camiri também temos desenvolvido trabalho, né? Na área evangelística com as famílias com problemas bastante sérios, a questão do alcoolismo, da droga, do vício, muitas crianças órfãs, abandonadas. Ontem chegou uma criança, como tem se repetido algumas vezes, ela tinha apenas 3 aninhos. Ela chegou e falou: papi, deixa o pai, né? Eu achei estranho que ela olhou para mim assim, né? E me chamando de papi. Ela falou: papi, eu tenho fome. E 3 aninhos. Ela com bastante problema com desnutrição, e eu e a minha esposa fomos a investigar esse caso. As crianças, eles estão em uma casinha de papelão, não tem pai, não tem mãe, vive com uma irmã de 25 anos com muito problema nas drogas, na prostituição. E nós chegamos em casa e oramos ao Senhor e pensamos o que nós podemos fazer. E praticamente eles ficam aqui em casa agora. Todos os dias eles estão aqui. Estão comendo. Existe a Raquel, que é o nome de uma outra menina. Ela tem 12 anos, com muito problema, abandonada também. Tem o Josué, que recentemente ele se converteu, né? Também tem 11 anos e com muita dificuldade. Hoje pela manhã eu peço perdão, nós não enviamos nenhum relatório, né? Pela correria aqui mesmo, nós realmente ficamos devendo isso aos irmãos, mas hoje pela manhã foi impressionante. Eu subi pelas montanhas, quem conhece Camiri, né? Camiri é uma cidade bastante montanhosa devido às cordilheiras, e chegamos lá e de repente o carro encheu de crianças e adolescentes, e triste quando chegamos nas casas, as crianças todas na porta das suas casinhas, os pais bêbados, outros drogados, a mãe em plena etapa de questão. Nós encontramos em pleno ato da prostituição. E para retornar, e quando eles vieram hoje pela manhã, nós fizemos um banquete. Ontem pela noite, ficamos quase até meia-noite, eu e minha esposa preparando bolo, preparando pão, preparando algumas coisinhas, né? E hoje, 5 horas da manhã, a nossa filhinha Rutinha, né? 5 horas da manhã, estava na nossa cama, né?
Eu falei, Ruth, vai dormir, menina, eu quero descansar. E ela falava, papai, nós precisamos terminar de arrumar o café da manhã para as crianças. Tá? E quando eu acordei, a Rutinha já estava cortando o pão já. Né? Minha filha vai completar 10 aninhos. E a nossa filha Raquelzinha falou, poxa, papai, as crianças vão comer bastante. Né? E então, eles chegaram aqui, nós fizemos um trabalho com eles, com o fantoche, e foi muito bom mesmo, mas retornar eles de volta para casa deles, pensamos, isso foi muito triste. Então, realmente, eu tenho conversado com os irmãos aqui local, né? Vendo essa necessidade, estamos orando ao Senhor com essa visão de poder levantar um lugar onde podemos ter essas crianças nesse local, junto com a assessoria da criança local, com a prefeitura, que não podemos fazer isso sozinho, né? Tudo diante da lei, aonde em situações assim queremos pegar, aonde eles vão ter um lugar aonde dormir, aonde podemos auxiliar nos estudos, nos conselhos, preparando para a vida, né? E mais que tudo com o Senhor, né? Então, é um desafio muito grande, não temos nada ainda, temos o local, os irmãos já nos ofereceram aqui o local, já começamos o trabalho, principalmente montando as estufas e visando tendo essa visão de estabelecermos um lugar e construirmos um lugar onde podemos pegar essas crianças, esses adolescentes e termos eles aí, né? E não somente em Camiri, mas também com as crianças Simbas. Nós pretendemos trazê-las também, porque muitas delas são também questão de produtos de incesto e tudo isso, e são abandonadas, vivem realmente abaixo do nível da miséria, da pobreza, né? E infelizmente esquecido pelo governo, né? Então, peço que esteja orando por esses desafios, né? Eu volto a recalcar de novo sobre esse assunto. Orem pela nossa família, pelo fortalecimento espiritual, física e emocional diariamente. Em situações que devemos parar-nos e dizermos para tomarmos decisões sólidas e concretas, não em base da emoção, mas também sendo direcionado dentro da vontade do Senhor. Tá? Hoje pela manhã, minha esposa, ela está agorinha com as irmãs aqui, né? Então, ela falou para mim, Rodrigo, peça que orem por mim, né? Então, ela é bastante tímida, a minha esposa, assim, mas quando está no meio dos Simbas, quando está no meio do povo aqui, ela é uma massa e se mistura, aí está aí, não? A fisionomia é tudo igual, parece, né? E isso tem essa conexão muito grande pelo fato dela ser boliviana e ter a mesma característica física e em todos os aspectos, tem uma aceitação muito grande, né? Então, ela falou, peço que ore por mim, pela minha vida emocional também, né? Ela está contando nos dedos, assim como o irmão Gril tem mencionado, né? Ela tem contado nos dedos a questão, nós estamos com plano de irmos ao Brasil em dezembro, e passamos dezembro e janeiro aí, e ela precisa bastante desse descanso, mas acima de tudo a questão de recarregar as baterias e poder voltar com mais ânimo. Peço que esteja orando por esses desafios, irmãos, tanto com Simbas e Camiri, é toda uma região só, né? Isso. E também, a parte disso, temos uma pequena escola bíblica com 21 alunos, discipulando a questão local mesmo, aqui na igreja local, né? Eles estão aqui todos os dias, moram aqui, dormem aqui, comem aqui, né? São alunos de 18 até 22 anos, né?
Então, tem sido bastante corrido. Quando falamos tem sido bastante corrido, porque é corrido, né? Entendemos perfeitamente quando o irmão falou sobre o tempo tem sido bastante limitado. E isso vai indo. Mas, acima de tudo, essa semana vemos uma semana bastante desafiadora enquanto a esses aspectos. Peço que esteja orando por esse trabalho com Simbas e também aqui em Camiri. Eu gostaria, como motivo de oração, rapidamente, falar sobre a situação do país. Tá? Não gostaria de me expor dessa maneira, mas a situação é o seguinte: o governo faz um tempo atrás, o país ele viveu um momento bastante convulsionado, né, pela situação política, certo? Agora, infelizmente, o governo comunista voltou de novo ao país, ao poder, né? E agora está voltando a mostrar as garrinhas deles novamente. Essa semana passada foi aprovada uma lei em que tem colocado as igrejas em alerta em um todo geral, né? Ou seja, a lei que foi aprovada, ela é muito parecida com a lei que há um tempo atrás o antigo presidente também queria aprovar, proibindo o evangelho, né? E ainda estão nessa sendo discutido no Senado de novo essa lei. Mas essa semana foi aprovada a lei eles colocaram um nome nessa lei de ganância ilícita, mas não tem nada a ver com isso. É um controle completamente, né? Por exemplo, tudo que nós temos foi a anulação dos direitos legais. Tudo que nós temos, vamos ter, o governo vai ter, vai querer saber de todos os detalhes, né? Por exemplo, se alguém chega e dar uma oferta para mim em efetivo aqui mesmo, né? Em forma particular, anonimamente, só nós sabemos. Então, eu pego essa oferta e vou no mercado fazer compra. Se a vendedora me perguntar de onde vem esse dinheiro e eu não falar, ou seja, isso pode ocasionar prisão, né? E vários processos repressivos, né? Já as propriedades não serão mais pessoalmente, por exemplo, o carro que temos, e se for realmente a questão estão nos últimos detalhes, né? O carro já não pertencerá a nós, senão será do Estado. O governo decidirá com quanto devemos viver durante o mês. Se nós vivemos uns poucos com 3.000 bolivianos, se o governo fala você tem que ver com 1.500 bolivianos, você tem que ver com 1.500 bolivianos. Né? Então, as igrejas estão em alerta em todo. Né? Amanhã terá um paro a nível estadual e na segunda-feira a nível nacional estará paralisado o país completamente. Tem rumores de situações bastante tensas, né? Então, penso que esteja orando por essa circunstância aqui, né? Para que não nos afete também a questão da liberdade, né? Religiosa e também a liberdade, a questão do ministério em todos os aspectos, né? Que não nos afeta. Mas em todo isso, nós queremos continuar firmes, servindo ao Senhor. Sabemos que o inimigo não está contente com isso, nem um pouco, né? Então, peço que esteja orando por isso e pela situação política do país e pelo nosso ministério, né? Eu gostaria de todo o coração agradecer mais uma vez, pela oração a nosso favor, família, ministério, e
realmente estamos muito agradecidos. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Né? Amém, irmão Rodrigo, muito obrigado pelo compartilhamento. E sempre estamos orando nessa questão política da Bolívia, mas diante disso vamos orar especificamente em relação àquilo que o irmão acabou de colocar. E eu agradeço aos missionários que estiveram compartilhando. Muito obrigado. É essencial realmente o relatório que vocês passam para a gente. E a gente sempre está lembrando de vocês em oração.